Cidadãos, Itapema hoje paga um preço muito alto pela falta de planejamento na infraestrutura da cidade. Digo isso pois em todas as sessões desta casa debatemos temas como manutenção da rede pluvial, pavimentação, acessibilidade, mobilidade urbana, entre outros assuntos. O que falta para Itapema é um planejamento estratégico de cidade. E, ao mesmo tempo, sobra promessas de obras faraônicas. A Secretaria de Planejamento é o coração do município e tem o dever de planejar o desenvolvimento sustentável da cidade. Mas falta estrutura, seja servidores, equipamentos e também espaço físico. Infelizmente, o governo municipal gastou pagando R$290 mil de cachê para uma dupla sertaneja, sem contar o que foi gasto com a estrutura de som e de segurança. Mas esse mesmo governo alega que falta dinheiro para contratar engenheiros, Will, para implantar, por exemplo, o plano de mobilidade urbana e executar o plano de saneamento básico. Quem dera contratar uma equipe técnica para planejar o desenvolvimento do nosso município. Cidadãos, infelizmente existe um velho costume, mas adotado por muitos governantes, que é não dar continuidade, vereador Tanaka, às obras iniciadas pelos governos anteriores, como também o costume de não fazer a manutenção correta das obras entregues pelos governos antecessores. Um exemplo clássico, vereador Sebastião, é o calçadão do Barrilhota. 3 anos abandonado e sem manutenção. É preciso planejar ações e metas. É preciso pensar Itapema não apenas hoje, mas daqui a 50 anos. Este planejamento precisa ser elaborado por uma equipe de técnicos que estude toda a cidade, todos os bairros. O desenvolvimento de Itapema tem que ser por completo e não apenas para o bairro A ou para o bairro B. Esse projeto precisa contemplar saneamento básico, aumento e extensão das redes pluviais, novas aberturas de ruas e avenidas, entre outras situações, enquanto há tempo. Senão, novos empreendimentos, Maurão, ocupam espaço. E ainda, este projeto tem que ser aprovado e instituído por uma lei, vereador Tanaka. Por quê? Para que novos e os futuros governantes dêem continuidade aos projetos. É preciso ter esta visão. É preciso administrar o dinheiro público com zelo. Tem que aplicar de forma correta. Cidadãos, no ano passado foi aprovado nesta casa e liberado 15 milhões de reais para realizar obras de infraestrutura nos bairros Leopoldo Zarlem, Popular Jardim Praia Mar e o bairro Morretes. Ou seja, dinheiro para implantar a rede pluvial e depois a pavimentação asfáltica. Recebemos a informação que existem ruas que estão sendo pavimentadas sem ter a rede pluvial instalada. Cidadãos, não permitam, em especial moradores do Morretes e Jardim Praia Mar, não permitam que sejam pavimentadas ruas sem ter a rede pluvial. Ou se tem, que ela esteja realmente funcionando. Caso contrário, vai continuar a ocorrer alagamentos. E muitas pessoas vão perder o pouco que tem, Amarildo. Imagem 1, Juliano. E ainda vão ter que quebrar o asfalto para instalar a tubulação. Ou seja, vão gastar o nosso dinheiro 2 vezes. 2 vezes. O que eu estou dizendo é fundamentado em uma lei de nossa autoria, Lei 3.940, de 10 de dezembro de 2019. Seu artigo 4º, parágrafo 2º, assim diz, prestem atenção, cidadãos. As vias públicas só poderão receber pavimentação ou recapeamento asfáltico mediante vistoria técnica anterior, realizada pelo setor competente do município, que deverá testar formalmente que a rede pluvial
foi implantada na via ou está em perfeitas condições e atende às normas técnicas da ABNT. Agora, olha que interessante. Artigo 5º. O descumprimento das disposições desta lei pelo agente político, secretário e prefeito, constitui crime de responsabilidade nos termos da legislação vigente. Esta lei é muito importante. Sofreu muito para ser aprovada o ano passado nesta casa. Foi 7 votos a 6. Portanto, desde o ano passado, todas as ruas de Itapema só poderão receber pavimentação se a rede pluvial estiver implantada ou esteja em perfeitas condições. Será que está acontecendo? Outro fato muito debatido é com relação à situação das ruas que já foram pavimentadas e que estão sendo danificadas por obras. Imagem 2, Juliano. Há ruas que são abertas, quebram a pavimentação e fazem um remendo, assim fica aquela cicatriz. Mas por que os remendos são mal feitos? Eu lhes pergunto. E ainda, como uma rua danificada por uma obra fica meses aguardando manutenção? Convido a todos a escutar o que diz a Lei 3.341 de 2014. Artigo 1º. As empresas concessionárias de serviços públicos e as autarquias e suas contratadas, responsáveis por obras que danifiquem a via pública, o passeio público ou o muro de contenção ou arrimo da via pública, ficam obrigadas a restaurá-los à condição original em até 48 horas após o término da obra. 48 horas. Artigo 2º. O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará a empresa infratora ao pagamento de multa de 500 UFRM por dia, a partir do vencimento do prazo fixado no artigo 1º, ou seja, a partir de 48 horas. Artigo 3º. Os valores arrecadados com as multas aplicadas serão revertidos ao orçamento da Secretaria Municipal de Obras. Portanto, cidadãos e vereadores, já existe uma lei que obriga a restaurar as ruas, as calçadas e passeios públicos em 48 horas. Quanto tempo ficou a Terceira Avenida, Rafael? Após a abertura. Também já existe uma lei que fixa uma multa de 500 UFRM, preço de hoje, cada UFRM R$ 3,78. Estamos falando de R$ 1.890 por dia de multa. Cidadãos, a solução para este problema é simples. É ampliar a fiscalização. Abriu a rua, Secretaria de Obras, fiscalização, notifica a concessionária, 48 horas não arrumou, caneta, multa. O dinheiro recebido com as multas estrutura o próprio setor de fiscalização. Não precisa retirar dinheiro público. Agora compete à prefeita e à sua equipe colocar em prática esta lei e as outras. Eu sei que para este governo é difícil, vereador Tanaka, seguir as leis, mas eu peço que eles façam um esforço. É preciso. Muitas pavimentações de ruas foram pagas pelos proprietários dos imóveis, a chamada pavimentação comunitária ali. E por que o município não fiscaliza esta situação? O cidadão ainda não terminou de pagar o calçamento, já vai à concessionária, rasga tudo. E não volta à situação original. Tem um velho ditado que diz: quem cala, consente. Itapema não pode ficar refém das concessionárias. Mas, ao mesmo tempo, o governo municipal precisa agir e ter pulso firme, pois os itapemenses precisam de respeito. Até porque quem movimenta a economia desta cidade é o trabalho do nosso povo e o suor do itapemense. Fica aqui esta reflexão. Peço a Deus que nos ilumine e que lhe conceda muita saúde a todos
e um bom retorno às suas casas.